Oi gente, tô aqui para mais um vídeo desse quadro que eu gosto muito, que é Leia a Bíblia Comigo. Estamos ainda no livro de Gênesis, porque eu dei uma parada boa, mas voltei, graças a Deus, eu tô aqui e espero que vocês estejam aqui comigo também. Eu sempre falo nisso dos vídeos, eu sempre dou um apoio para você que começou a ler a Bíblia e parou, porque eu comecei e parei várias vezes. Eu já li vários livros salpicados da Bíblia do Novo Testamento, mas eu sempre quis ler a Bíblia de capa a capa. E eu tô aqui pra, junto com vocês, chegar nesse objetivo, tá? Eu nem vou falar tentar, não, porque estamos conseguindo. Então, gente, é super normal. Às vezes você começa, você para, você desanima. Quando você vê, tem um tempão que você não leu. Não olha pra isso. Volta lá onde você parou, tá? E continua que você vai conseguir chegar lá. Você não precisa começar, gente, no Antigo Testamento, porque às vezes tem palavra difícil, muita coisa que você não vai entender e vai querer parar. Começa no Novo Testamento, não tem problema, tá? Mas eu quero começar lá do início, capa a capa. E nós estamos aonde? Estamos em Gênesis 14. O vídeo passado foi Gênesis 13, que eu vou até recordar com vocês aqui, olha, sobre o que falava Abrão e Ló, tá? Aí acontece ali quando Abrão e Ló se separam e tal. E vamos continuar aqui. Então, se você perdeu, volta aí, tem uma playlist com todos os capítulos que eu já falei até hoje. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, no caso, Gênesis 14, versículo 1. Guerra de 4 reis contra 5. Lembrando que aconteceu lá aquela separação. Ló foi para Sodoma e Abraão seguiu o lado contrário dele, tá? Vamos lá. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidom, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Astarote Carnaim. Viu que os nomes difíceis, gente? E aos Uzins em Arã e aos Emins em Savé Kiriataim. E aos Oreus no seu monte Seir até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Lembra que Ló foi para lá, né? Com os olhos grandes, escolheu esse lado aí. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra ele de noite, ele e os seus criados, e os feriu. E os perseguiu até
Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí segue aqui, ó, Melquisedeque abençoou Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde o fio até a correia num sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então vemos aqui, nesse 14, que fala sobre isso. Houve essa guerra aí de 4 reis contra 5, e Ló estava lá no meio. E aí um lá escapou lá dos de Ló lá, e foi correndo e contou para Abrão. E Abrão foi lá e ainda salvou ainda Ló. Né? Ainda foi lá e conseguiu resgatar. Então, gente, o que nós aprendemos aqui? Tem aqui também, olha, ele pede, né, para que... Ele pede para que, naquilo ali, eles levaram Ló cativo. E ele consegue restaurar o sobrinho dele, sangue do sangue dele, né? O que tem aqui, gente, eu vou ler algumas coisinhas que tem, que são explicações a mais aqui pra gente entender, tá? Eu vou parando e conversando com vocês. Então tá o 14, olha. Quem foi... Gente, os nomes são complicados, tá? Quando vocês vão ver também. É um nome bem complicado a gente falar, mas nós vamos seguindo aqui. Quem foi Quedorlaomer e por que ele foi tão importante? No tempo de Abrão, a maioria das cidades possuía seus próprios reis e eram comuns as guerras e rivalidades entre eles. Uma cidade conquistada pagava imposto ao rei vitorioso. Nada se sabe a respeito de Quedorlaomer, exceto o que lemos na Bíblia, mas aparentemente ele era muito poderoso. 5 cidades, incluindo Sodoma, haviam pago impostos a ele durante 12 anos. Quando as 5 cidades fizeram uma aliança e se negaram a pagar os impostos, Quedorlaomer reagiu rapidamente e reconquistou todas elas. Ao derrotar Sodoma, foram capturados Ló, sua família e seus pertences. Abrão, com apenas 318 homens, desafiou o exército de Quedorlaomer e o atacou próximo a Damasco. Com a ajuda de Deus, ele os derrotou e resgatou Ló, sua família e pertences. A ganância de Ló levou-o a vizinhanças pecaminosas. Seu ardente desejo de posse e sucesso lhe custaram a liberdade e a satisfação. Como cativo de Quedorlaomer, Ló enfrentou a tortura, a escravidão e, quem sabe, quase viu a morte. Da mesma forma, também podemos ser tentados a fazer coisas ou a ir a lugares que não devemos. A prosperidade que almejamos é fascinante. Pode tanto nos tentar quanto escravizar, caso nossos motivos não estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, olha que exemplo para a nossa vida. Às vezes nós escolhemos caminhos tortos, caminhos errados, e estamos em lugares que às vezes nós vamos pagar as consequências. Estes incidentes demonstram 2 características de Abrão. Primeiro, ele possuía coragem vinda de Deus. Ao enfrentar um poderoso inimigo, ele atacou. Segundo, estava preparado. Reservou tempo para treinar seus homens para um conflito em potencial. Nunca sabemos quando seremos chamados para realizar tarefas difíceis.
Assim como Abrão, devemos estar preparados e pedir coragem a Deus para quando estes momentos chegarem. Gente, e como nós precisamos estar preparados, porque todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Nós temos esse exemplo aqui desses reis, dessa guerra aqui, mas isso aqui é um exemplo para a nossa vida. Quantas guerras nós passamos e temos na nossa vida? Se nós não estivermos preparados, podemos fraquejar e fracassar. Aí que vem, olha, gente, quando Abrão soube que Ló estava cativo, imediatamente tentou resgatar o sobrinho. Seria mais fácil e seguro não se envolver, mas com Ló em seus sérios problemas. Abraão agiu rapidamente. Algumas vezes é preciso envolver-se em uma situação complicada ou dolorosa para ajudar alguém. Devemos estar dispostos a ajudar imediatamente quando as pessoas precisam de nossa ajuda, principalmente, pessoas, às vezes, da nossa família. Quem foi Melquisedeque? Certamente tratava-se de um homem temente a Deus, pois seu nome significa Rei Justo, e Rei de Salém significa Rei da Paz. Melquisedeque foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Ele conhecia que Deus era o Criador dos céus e da terra. O que mais se sabe sobre ele? 4 principais teorias foram sugeridas. Gente, esse Melquisedeque, há um grande mistério sobre ele. E aqui, a minha Bíblia vai dar aqui 4 sugestões. Primeiro, Melquisedeque era respeitado como o rei da região. Abrão apenas demonstrou-lhe o respeito devido. Segundo, o rei de Salém. Terceiro, Melquisedeque era um tipo de Cristo, que está lá em Hebreus 7:3. Essas 3 coisas aí. Um tipo é um acontecimento ou ensinamento do Antigo Testamento. É tão aproximadamente relacionado às realizações de Jesus que ilustra uma lição sobre Cristo. E tem o 4 aqui. Melquisedeque era o aspecto terreno da pré-encarnação de Cristo em uma forma corpórea temporária. Isso aqui, gente, é coisa que a gente nem precisa entrar. Isso aqui é para estudo bíblico mesmo, tá? Basta nós entendermos aqui a lição de vida que nós aprendemos aqui com esse imbróglio aqui na vida de Ló. Abrão entregou 10% dos bens que havia recobrado a Melquisedeque. Mesmo em algumas religiões pagãs, fazia parte da tradição dar 10% do ganho para os deuses. Abrão seguiu a tradição aceitável, no entanto, recusou-se a se apropriar de qualquer bem do rei de Sodoma. Embora essa enorme soma significasse o aumento do que poderia ter dado ao Senhor, ele escolheu rejeitá-los pelo mais importante de todos os motivos. Olha qual que é o motivo, gente. Abrão não queria que o ímpio rei de Sodoma dissesse: eu enriqueci a Abrão, mas Deus enriqueceu a Abrão. Neste caso, a aceitação dos presentes teria direcionado a atenção de todos para Abrão ou para o rei de Sodoma, e não para Deus, que havia dado a vitória. Quando as pessoas nos olham, precisam ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, vemos aqui que o rei ofereceu para ele, ofereceu coisas ali, e ele não aceitou. E ele fala: não vou aceitar para que não venham dizer que eu enriqueci por causa disso daqui, mas tudo que eu tenho é por causa de Deus. Então, vemos várias lições para a nossa vida com esse pequeno texto, que nós temos que estar sempre debaixo da orientação de Deus, e lembrando que na nossa vida, quem tem que aparecer é Deus e não nós. Então, nós somos cristãos, nós que servimos a Deus, as pessoas elas precisam olhar para nós e ver a imagem e semelhança de Deus, que é assim que nós somos feitos, mas através das nossas atitudes também. Então, eu espero que você tenha aprendido aqui. Vocês viram, né, gente? São nomes complicados, são nomes difíceis. Às vezes, para você que nunca leu a Bíblia, é melhor você começar lá em Mateus, lá no Novo Testamento. Mas, se quiser começar no início também, comece, e pode ter certeza que você vai aprender algo da parte de Deus. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos desse canal, tá? Se você não está lendo a Bíblia, comece a ler. Comenta aqui embaixo para mim se você está lendo, e tem uma playlist com vários capítulos já para você maratonar. É isso aí, gente. Vamos seguir sempre para o alvo, que é Cristo, e aprendendo cada vez mais com a palavra dele. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!